sempre, né, o André Luiz ele pega um capítulo, e desse capítulo que a gente está seguindo agora, que é o capítulo 18, Sexo e Corpo Espiritual, ele simplesmente faz toda uma narrativa explicando o porquê do sexo desde o princípio, né? Então, desse capítulo Sexo e Corpo Espiritual, ele começa no corpo, o André Luiz começa explicando o corpo, passa para o espírito para fazer uma ligação em um elo extremamente surpreendente no final. Nos 3 últimos itens, né, como a Sheila estava falando antes, né, são surpreendentes e são lições para o resto da nossa eternidade. Vamos colocar assim. Porque explica o porquê de frustrações, né, de sexolatrias, de vícios sexuais, de desunião de matrimônio, explica também a atração e afinidade de energias, né? Tudo através do sexo, inclusive a criação, seja ela formas mentais, seja ela um corpo material, como é o caso de uma gravidez, tá? Pelo que eu notei aí, um assunto bem complexo, mas que ele trouxe com uma sutileza, demonstrando a responsabilidade que é isso tudo, né? Que é de uma responsabilidade muito grande, principalmente pelo que eu tenho estudado antes, livros anteriores a este, a responsabilidade dos médiuns que se consideram médiuns de cura. Vamos colocar assim, médiuns de melhora, né? De cura de pai. Médiuns de melhora. A energia sexual é muito forte mesmo, tá? E aí a gente não entende de início, nem se reconhece como médium, acaba fazendo besteiras e traz besteiras, né? Mas vamos lá, então. Para entender também o homossexualismo. Olha que interessante. Para entender o homossexualismo, esse capítulo assim, ó, é fundamental, extremamente importante. Cabe palestras, né, extremamente curiosas e com altos debates, mas cabe palestras fenomenais através desse tema. Então ele começa já citando hermafroditismo e unissexualidade, para entender a homossexualidade. Olha que legal. Aí ele coloca assim, ó, o hermafroditismo, que é os 2 sexos no mesmo indivíduo, né, persistiu por milênios nas plantas. Então a gente lembra do começo do livro que as plantas começaram a despertar estímulos para que nós acordássemos aqui no ser hominal. Então começou a despertar estímulos lá no ser vegetal, no animal começou a desenvolver e no homem está agregado já no nosso corpo, tá? Então ele fala assim, ó, por milênios nas plantas, o hermafroditismo ele persistiu nas plantas fanerógamas. As fanerógamas são aquelas que têm flores, tá? Toda planta que tem flor é fanerógama, tá? Os 2 grupos maiores que a gente considera, um grupo é o pinheiro, e o outro grupo é a planta que dá fruto. Não só o fruto carnoso que a gente come, mas aquele fruto seco do flamboyant, tá? Então toda planta que tem flor, fruto, essa também ela apresenta essa unissexualidade, tá? Anteriores a elas, as criptógamas, aí já é uma linguagem botânica, né? Criptógama é planta que não tem fruto, não tem flor, porque a flor é o órgão sexual exposto da planta, tá? As criptógamas não têm flor, mas tem órgão sexual que fica escondido, que é a samambaia, tá? E é o musgo que fica no muro, fica na árvore. Esses 2 grupos vegetais, que são bem primitivos, tá? Então ele fala assim, anteriores a elas, as criptógamas ensaiaram a produção de gametas, semelhante aos animais. Quando eu dou aula de botânica, que assim, gosto mais ou menos, mas é muito interessante porque quando a gente pega o ser humano em comparação, esses 2 grupos primeiros que ele chamou de criptógama, que é o musgo e a samambaia, elas produzem uma célula que é igual ao espermatozoide e outra que é igual ao óvulo. Olha que legal.
e precisa da água para essa célula que parece o espermatozoide, chamado anterozoide, nadar até o óvulo da planta, que é igual a gente, né? Eu até comento assim, ó, se você comparar o ato sexual animal, né, que o ser tem uma vagina, tem um útero, né, precisa ter secreções para o espermatozoide nadar até o óvulo, e é igual às plantas. Então não é que é igual, a gente que herdou essa função das plantas, olha que legal, tá? Que é bem interessante. Aí ele continua. A princípio, os animais hermafroditas modificaram seus estágios entre os dioicos. Os dioicos é que tem sexo separado. Ou seja, a maioria, vamos colocar assim, os primeiros animais mesmo, espongiário, água-viva, verme achatado, verme cilíndrico, eles eram hermafroditas. Todos eles. Aí começou a se diferenciar alguns ensaios. Como alguns ensaios? Em alguma parte da vida, você tem alguns organismos que são dioicos, ou seja, já tem o sexo separado, mas são poucos. Começa a separar o sexo mesmo a partir dos vertebrados. Começa a separar, tá? Você tem até assim um grupo que são os artrópodes, né? São os insetos, que eles têm sexos separados. Mas, assim, a maioria daqueles que não têm coluna vertebral são todos hermafroditas. Tá bom? Então, ele fala assim, ó. A princípio, os animais hermafroditas modificaram seus estágios entre os dioicos, né, sexos separados, para direcionar os vertebrados. Ou seja, começa dos peixes, vai para os anfíbios, que são os sapos, vai para os répteis, que são jacaré, tartaruga, lagarto, né? E que mais? Cobras, né? Aí vai para as aves e vai para os mamíferos, tá? Então já separa a partir daí, tá bom? Ficou meio difícil aí ou não? Não? Então tá bom. Não, tranquilo. Só resumindo, o hermafroditismo foi o primeiro estágio do sexo. E a gente aqui, né, o ser humano, alguns, com tanto ódio com aquele que gosta do mesmo sexo, né? Com homofobia, né? O cara aqui, homofóbico, tá? Aí o segundo item traz assim, ó, hermafroditismo potencial. Eu me pergunto, mas espera aí, como assim ser hermafrodita potencial? Será que é a tendência à homossexualidade? Sim e não. Por que sim? Porque ele vai demonstrar que alguns animais, se você retira parte do órgão, ele se diferencia no outro órgão, no outro sexo. Olha só. Por isso o hermafroditismo potencial. Você tira um pouco desse órgão sexual, ele se desenvolve no sexo oposto. Olha que interessante, né? Então ele começa assim, ó. Alguns animais apresentam hermafroditismo escondido. Eu dei uma clareada nas palavras, tá? Escondido, como nos machos de sapos. Se retirado um testículo, que são dois, se retirado o testículo, o outro testículo se desenvolve em ovário. Olha que legal, se desenvolve em ovário, tá? Em galináceos, observam o mesmo fenômeno em 5 a 10% das fêmeas. Olha que interessante. Nas aves, que já são bem mais evoluídas do que os sapos, tá? Ele vai comparar o sexo nos humanos, não observando apenas a fisiologia, mas sim as experiências psíquicas que reagem aos hormônios masculinos e femininos. Aí que ele vai demonstrar essa homossexualidade. Ele já deu uma introdução. Por quê? Dizendo assim, ó, existe um hormônio no homem e na mulher que são iguais, que depende de um algo a mais para poder desenvolver o sexo masculino ou feminino. Tá? Eu vou dar só um exemplo. O que diferencia o ser humano homem do ser humano mulher, né,
é um hormônio na fase gestacional e um cromossomo. Boa noite, Rodrigão, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Desculpe Ei, o pequeno atraso. Boa relaxa. noite, Rodrigo. Boa noite. Eu tô no item, Rodrigo, terminando o item hermafroditismo potencial, tá? Tá. Obrigado. Nada. Explicando aí que ele vai adentrar já a parte que meio que esclarece a homossexualidade, tá bom? Eu estou falando que assim, ó, o que diferencia homens e mulheres é apenas um cromossomo, que é o Y, e que esse cromossomo Y, ele só se, vamos falar assim, ele que dá o start para a mãe que está gestando o embrião a produzir o sexo masculino. Como assim? Quando o embrião começa a se desenvolver, o órgão sexual primário é uma vagina. Vamos falar assim abertamente, né? Nós estamos todos entre adultos, né? É uma vagina. Perfeita. Grandes lábios, pequenos lábios e clitóris. É uma vagina. Isso no embrião. Quando o cromossomo Y desse ser que tem uma vagina, o cromossomo Y começa a estimular a mãe, ele lança os seus estímulos, a mãe recebe esse estímulo e aumenta a taxa de testosterona no corpo. Então, assim, ó, mulheres grávidas de meninos, elas até aumentam o libido, porque o libido feminino também vem da testosterona, tá? E aumenta o nervosismo, porque a testosterona é o hormônio da coragem e da agressividade. Olha só. Então, esse hormônio aumentado faz com que os pequenos e os grandes lábios se fechem para formar o corpo do pênis e o clitóris se desenvolva na glande, que é a parte anterior do pênis. Isso por causa de um hormônio que a mãe liberou. Olha que interessante. Então, assim, esse cromossomo X, o Y, ele é uma antena que capta as influências mental do ser reencarnante para desenvolver o sexo. Aí me vem na cabeça, e se o ser reencarnante precisa obrigatoriamente passar pelo sexo oposto, coisa que ele não vinha passando há dezenas de reencarnações? Por exemplo, vem sempre masculino, 4, 5 reencarnações consecutivas. Ele não quer estar mulher nessa reencarnação, mas ele precisa. Como que vem a cabeça dele? Entende? Vem masculina. Ele tem o corpo feminino, mas vem uma cabeça, uma mentalidade masculina. Olha que fantástico. Então, assim, isso e vice-versa. Tem outras pessoas que, assim, optam pelos dois sexos. Elas se consideram, vamos falar assim, né? Uma pessoa bissexual. Se apaixona por homem, por mulher, por ter essa mistura, né? Vamos falar assim, essa alternância de sexos, e para ela tá tudo bem. Tudo tranquilo, né? Que eu acho que vai ser assim, para muito tempo, muitos milênios depois aí, pode ser até uma tendência. Porque, como ele vai dizer, o amor progride. E o sexo, ele vai aumentar o amor, não o instinto sexual. Depois a gente vai ver isso mais para frente. Então, é muito legal, tá? E aí começa a ação dos hormônios, como a gente estava explicando agora, ó. Dispõe o corpo de hormônios andrógenos, que é o masculino, a testosterona, dos testículos, e o estrógeno, dos ovários, que é o hormônio feminino, tá? Produzem inibições ou estímulos de acordo com a mente. Olha isso, de acordo com a mente. Na reprodução entendida, as glândulas sexuais e seus hormônios exibem efeitos relativos, ou seja, cada glândula tem seu efeito natural, tá? Alguns hormônios têm a função em sexo diferentes, prevalecendo sua ação na bissexualidade. Olha só. Então, assim, ó, não é de agora,
A gente imagina, nossa, tem muita gente que está se tornando homossexual. Não está se tornando. A humanidade já teve, há milênios atrás, inclusive assim, ó, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, tem relatos lá que os guerreiros sempre tinham os amantes homens nas batalhas e tudo mais ali, né? Quando a gente assiste o filme, tem um filme que mostra da Alexandre o Grande, se eu não me engano, ele casa, tem filho, mas ele é apaixonado por um outro homem, né? O grande amor dele é um homem, tá? Na Grécia, Flaubert, os meninos eram iniciados com outros meninos, ou com homens mesmo, né? Eles não eram iniciados com mulheres. Sim. Porque as mulheres eram consideradas seres de segunda classe, né? Seres inferiores. Então, os homens se relacionavam com homens. As mulheres eram mais para procriação mesmo. Olha só. Né? É. E aí ele vai dar origem aqui, ó, a origem do instinto sexual. Instinto sexual. Eu comentei no grupo sobre essa questão, né, de hoje em dia, porque a gente... Opa! Porque a gente está nós estamos numa fase de transição planetária em que, assim, tudo virou motivo de estar à flor da pele. E existe uma sexolatria muito grande e exacerbada hoje em dia. Quando a gente observa, assim, as relações, elas são muito efêmeras, né? São muito sutis hoje em dia, não tem uma ligação muito firme. Então as pessoas estão buscando prazer ilusório. Aqui, ali, e nunca se sacia. Como Joana de Ângeles diz, quando ela fala do bem material, eu falo para a sexolatria. Ela fala assim, ó, a conquista do bem material é como a água do mar. Quanto mais você bebe, mais sente sede. E eu coloco mais, a sexolatria, a obsessão por sexo, é igual à água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede sente, né? Tem uma passagem que o Divaldo conta que na Roma tinha um imperador que eles faziam os bacanais deles lá, né? E para presentear a esposa, ele fez um bacanal só para ela. Encheu de homens ali, só para ela. Uma festa só para ela. E aí, no dia seguinte, ele chegou para ela estava dormindo na cama, ele chegou para ela acordou, e falou, oi, amor, tudo bem? E aí? Conseguiu se saciar? Ela, não, só estou cansada. Ou seja, né, é insaciável, não tem como. Agora, a gente vai perceber onde o sexo vai ser saciado. Já. André Luiz vai falar. Isso é a pura realidade. Tá? Sentida, né? Então ele começa assim, ó. A alma guarda sua individualidade sexual a se definir de acordo com as características mais acentuadas do ser. Mais acentuadas. Tá? Aí vem... Os grandes missionários, a gente pode dar o exemplo do Divaldo, do Chico Xavier, né? Uhum. Eles não vêm com essa masculinidade exacerbada, né? Eles vêm mais suaves, então eles vêm com características afeminadas mesmo, que é para poder cumprir a sua missão, né? De amor, de caridade, né? De compreensão. Então, eles vêm assim, com essas características meio afeminadas, né? Que a gente percebe nesses grandes missionários. Eles não casam, né? Por exemplo, o Chico Xavier, o Divaldo, né? A gente repara que eles não têm uma companheira. A princesa. Não. Oi, princesa. É verdade. Para poder cumprir a missão, né? Senão eles não conseguem, né? Mas é verdade. E esse é um dos motivos que a Igreja Católica, há muitos anos atrás, aboliu o casamento entre os padres e papas. Porque eles acham que a Igreja precisa ser cuidada exclusivamente sem uma companheira para atrapalhar.
como atrapalhou. Eu não lembro qual o nome do Papa, que ele aboliu a reencarnação por causa da esposa. Ele tirou a reencarnação da Bíblia, todas as palavras reencarnação ele tirou, porque a esposa era uma meretriz, era uma prostituta, e que ele se apaixonou e acabou casando, fazendo dela uma imperatriz. E aí, quando ela ouviu falar sobre dela lá no prostíbulo, que começou a disseminar pela cidade, ela mandou matar mais de 250 mulheres. Então, para ela ficar ilesa, porque todo mundo falava que quem mandava matar ou quem matava, tinha na próxima reencarnação, tinha, vamos falar assim, o seu débito a pagar. Vinha com algum defeito no corpo, eles falavam, né? Algum prejuízo mental, tudo mais ali. Então ele foi lá e aboliu todas as palavras reencarnação da Bíblia. E de lá para cá, foi se seguindo. Olha só. Então, por causa, né, de uma companheira, mas podia ser um companheiro também, né? Por causa de uma pessoa, né, ao lado de um líder religioso, tá? Na verdade, a igreja tem duas versões, né? Tem a versão e o fato, né? O fato seria que o padre, se ele se casasse, ele teria que deixar a herança, né? Distribuir os bens da igreja, né? Também. Que a igreja empobreceria. Isso, também tem isso. Para não deixar a herança para ninguém da igreja. Para ninguém, se ele se casasse, né? É isso mesmo. E aí aí o André Luiz ele continua assim, ó. O instinto é amor em expansão, instinto sexual. O instinto sexual é amor em expansão, como a atração de cargas diferentes dos elétrons aos de dois sóis. Ele comparou o elétron, que é um microcosmo, a atração dos elétrons, né, que tem cargas ali, negativas em relação ao átomo, tá? O átomo é carga positiva e o elétron negativa, então eles ficam circulando entre si, tá? Comparou com a atração astronômica de dois sóis. Aí eu fiquei imaginando, será que sutilmente os sóis se atraem? Imaginando. Aí deu um bug na minha cabeça agora. E eu gosto de astronomia, eu adoro. Falei, caramba, será? Até agora a gente não tem nenhuma notícia disso. Tá? Nenhuma. A única notícia que eu tenho, que eu conheço, é que o Sol, quando ele perde a sua capacidade de irradiar luz, né? Que ele tem uma reação nuclear e emana essa radioatividade de todos os lados. Quando acaba, ele se expande, depois ele se retrai e vira uma anã branca. Menor que um planeta, pequeno. Tá? O que eu conheço isso. Do resto, vou pesquisar para saber. E aí ele continua assim, ó. A alternância do sexo é a necessidade para os objetivos propostos ao espírito. Por isso, o sexo é mental, impulso e manifestações. Então, a gente está extravasando o que a mente determina e o sexo mais fortemente ainda. Olha que interessante. Então, eu imagino assim, ó. Os médiuns de cura, os médiuns de melhora, né? Com a energia sexual exacerbada demais. Por quê? Porque a energia sexual é a energia de criação. Quando você dá um passe de melhora, você tem uma capacidade de modificar algumas estruturas espiritualmente, para que se o ser tiver uma postura diferente, seguindo nas leis divinas, e ter uma forma íntima, quem sabe essa mudança de estrutura espiritual possa ser incorporada na matéria, como muitos conseguem. Entende? Então, assim,
imagina a capacidade da energia sexual desses seres. Agora imagina o turbilhão que fica a cabeça dos médiuns de cura. Aí a gente tem exemplos ali, ó. João de Deus. Não é? Fica uma presa fácil para alta obsessão. Para altas obsessões, né? É, exatamente. Quando isso aconteceu, eu tava estudando mediunidade, né, num outro livro. E na hora me veio na mente, nossa, ele não segurou, não conseguiu segurar. Ele já deve ter vindo com esse débito de muitas vidas atrás, né, com a sexolatria, e agora com a energia sexual para tentar melhorar as pessoas que ele prejudicou, não suportou a carga, né? Pobre dele agora que amanhã fará feitorias melhores e maiores, né? Como a gente fala, né? De um mal vem um bem maior no futuro. Né? Então, com certeza. Infelizmente, assim, nessa não deu, mas eu tenho certeza que nas próximas ele vai ser uma pessoa mais abençoada, né? Entendendo ali a responsabilidade da encarnação dele. Tá? Chegou. Os itens que vamos entender definitivamente o sexo. Ela tá dando pulo de alegria ali, porque, né, compreendeu legal e é muito legal essa passagem, né? Eu quase descrevi o capítulo inteiro aqui. Quase descrevi tanta coisa importante que tem. E o último item ainda a gente vai ler para pegar mais detalhes. Olha só. Então eu falo assim, ó, a evolução do amor. A cada passo que distancia da animalidade, ou seja, que nós deixamos os instintos primitivos, o amor se apresenta mais elevado na virtude ou na inteligência. Opa, peraí. Agora a gente vai entender o porquê que existem mundos mais desenvolvidos intelectualmente, outros nem tanto intelectualmente, mas são mais caridosos. É o nosso mundo. Pelo que eu ouço falar de alguns relatos espirituais, né? Principalmente a Sheilana, né? Sheiliana. Ela comenta que tem planetas que estão no mesmo estágio que a gente, mesmo estágio de planeta, mas tem a intelectualidade muito mais acelerada, porém o caráter muito mais baixo. Nós não temos tecnologias absurdas, mas o nosso caráter está um pouquinho melhor. Olha só. 2 extremos, né? Tá? Aí ele separou. A virtude. Quando você pega o amor em virtude, você está iluminando para as esferas superiores, se purificando na ascensão a Deus. Olha que legal. Bonito, né? Passa-se até filosófico como uma lição de vida, né? E a inteligência, o amor inteligente. O amor inteligente, as emoções se complicam. E o instinto sexual exige satisfação do eu. Satisfação do eu. Então, eu comecei a compreender agora, depois que eu vi essa passagem, o porquê de alguns doutores ou pós-doc que dão aulas em faculdade, quando você conversa, você não consegue ficar perto 1 minuto, de tanto auto-ego que a pessoa tem. Sabe? De eu faço, eu posso, eu tenho, não acredito em Deus porque não pode ser maior, entende? Não pode ser maior que eu, entende? Então, assim, complicado, né? Complicado. Aí, para alguns, a atividade sexual é a identificação com a origem divina, e para outros é a fixação da sexolatria e a autoadoração. Então, a pessoa que busca da sexolatria a autoadoração, ela tem vários parceiros sexuais para ouvir
benesses que ela teve, ou até mesmo assim, performance sexual para massagear o ego dela, né? Olha só, isso é nítido. Só nas conversas que a gente ouve dos jovens, fica nítido isso, tá? Fica nítido isso. Bom, a energia sexual atinge os campos da sensibilidade, magnetizando a atração psíquica, reclamando controle. O que ele quis dizer com isso? Que a atração psíquica do sexo desvairado, ou seja, da pessoa que busca o sexo sem controle, ele vai encontrar uma energia semelhante, tá? Onde um vai segurar o outro. Ou então uma energia totalmente diferente para poder segurar. E se ele tiver o autocontrole, ele vai estar aprendendo muito mais nesta encarnação. Entende? Aí nós passamos para a poligamia, né? Vários animais poligâmicos, né? Até chegar na monogamia. Poligamia e monogamia. A poligamia proporciona aprendizados necessários nos destinos que traçamos através das responsabilidades da disciplina para amar, almejando planos superiores. O que ele quis dizer com isso? Quando tem essa poligamia, é necessário resgate. Porque ele só está atendendo o auto-ego, passando por cima de outros comportamentos e sentimentos também. Isso é uma agressão nas leis divinas. Por isso que ele comentou aqui, ó, é aprendizado necessário no destino que traçamos através da responsabilidade da disciplina. Então, o homem, eu já ouvi muito falar isso, o homem é poligâmico, o homem não é monogâmico. Não, o homem é monogâmico. A poligamia, ele traz como instinto sexual, onde ele precisa se resguardar e ter o controle para poder ser monogâmico e entender o amor na sua sublimidade. Tá? Então, ele continua assim, ó. O instinto sexual, nesta fase mais primitiva, não encontra alegria senão com outro ser de mesma afinidade através da energia sexual emotiva, para compensar as forças nas vibrações magnéticas. Nossa, isso aqui é muito forte. Ou seja, ele busca a mesma energia sexual que tende a cair, assim como ele faz cair outras pessoas também, para aprendizado. Tá? Aí ele vem para a monogamia. Eu achei fantástico, muito bonito. A monogamia é naturalmente a alma eleita e união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos, capaz de criar para reencarnações e obras do coração e da inteligência, extensões da beleza e amor, sabedoria e glória espiritual da criação divina. É assim, ó. Eu tenho uma teoria. A gente aprende a amar um casal, pai e mãe primeiro. Depois aprende a amar um companheiro. Depois aprende a amar os filhos. Repara que quando a gente tem um companheiro, a gente começa a dispersar amor já. Ama os filhos, começa a ampliar esse amor. Para amanhã, a gente amar multidões. Então, a gente aprende a amar uma pessoa hoje, para amanhã amar multidões como Jesus amou. Então, quer dizer, como Jesus ama. Né? Então, nós estamos apenas engatinhando. Porque Jesus entende a sublimidade da criação divina. Por isso que falam assim, né? Ah, mas Jesus e Maria de Magdala. Esquece. Tem nada a ver. Né? Ela aprendeu muito. Não, desculpa. Maria Madalena, não foi? Isso, que o pessoal fala que Jesus teve
alguma coisa, né? Só porque foi para ela que ele apareceu primeiro, né? Como se precisasse de um amor carnal, né? Muito legal. Aí aqui... Albert, a maternidade, eu acho que ela amplia esse sentido de amor ao próximo. Porque depois que a gente é mãe, a gente começa a ver as crianças como filhos, as crianças de outras mães, né? A professora, ela começa a ver os alunos como filhos, né? Olha, posso te confessar uma coisa? Eu achava que eu não ia ser pai, mas em vários momentos, no começo da carreira, eu comecei a ter carinho pelos alunos, como se fossem filhos. Eu sofria por aqueles que estavam se desviando, em silêncio. Tentava conversar, tentava orientar. Ficava alegre quando eles passavam na faculdade, se formavam, casavam, né? E aí, quando eu tive a minha filha, isso expandiu mais. Expandiu isso. Eu percebi isso em mim. Porque eu gostava das crianças, mas não como assim uma espécie de mãe de todas elas. Hoje, quando eu vejo uma criança, eu me acho assim, mãe, né? Eu acho que eu tenho que cuidar, de tomar conta. Mas, e assim, ó, muitos que eu tive esse contato e entenderam essa relação, vamos falar assim, de sensibilidade paternal, até hoje me chama de pai. Chega dia dos pais, mandam mensagens, sabe assim? Ô, paizão, nossa, que saudade, não sei o quê, obrigado pelas aulas, sabe assim? Vários e vários e vários. Então, assim, eu fico muito feliz, dia dos pais, assim, aparecem os filhos aí de sala de aula, eu comento, né? Filhos de sala de aula, que vem do coração. É muito gostoso. Eu não sei se isso acontece com todas as mulheres, né? Comigo aconteceu. Eu acho que sim. Acredito que sim. Eu acho que sim, acho que sim. Bom, aí ele continua aqui, ó. Alimento espiritual, né? Elementos sutis, ou seja, elementos que fazem a energia fluir, né? Elementos sutis além do corpo material, ajusta ao sistema psíquico antes do corpo, ou seja, além do corpo, né? Em circuitos de energia. Então, peraí. Se ele falou de elementos sutis, ele está dando a entender que a energia contém elementos agrupados e misturas de elementos. Ele está falando de uma energia num plano muito superior que os cientistas hoje conhecem como energia fraca, forte e energia escura, creio eu. Para quem gosta de física quântica, né? Para entender as energias do universo que o ser humano está tentando entender hoje, ele foi muito mais além disso. Muito mais além. Tá? Aí ele coloca assim, ó, a purificação espiritual das próprias impressões desarticula o narcisismo obcecante, necessitando de outros seres que lhe hipertrofia psiquicamente no prazer de si mesma. Necessário numerosas reencarnações para se instruir, reparar o débito para tantos que lesou, buscando o próprio prazer. A gente retoma o exemplo do João de Deus e de outros tantos, né, que não são tão famosos assim. Né? Então, assim, é necessário a mesma energia para chegar na loucura. Ou seja, ele cair em si que aquilo vai fazer mal. Porque enquanto não vai fazendo mal para ele, ele vai continuando. Ele continua. Ele continua. Quando pega mesmo e começa a fazer mal, aí ele retrai. E começa o processo inverso, ou seja, reparando os danos até chegar à sublimidade de se entender. Esse caminho não dá certo. Esse caminho foge das leis divinas. Isso ocorre porque a energia sexual
não é apenas fonte superior de reprodução, mas também alimentos de encarnados e desencarnados que permutam magneticamente o necessário progresso. Olha que legal! Então, assim, ó, quem tem essa energia sexual mais exacerbada atrai muitos olhares. E esses olhares são necessários para que a gente tenha o ressarcimento ou o aprendizado necessário. Então, por algum descuido em alguma relação, se deixa levar, ou por interesse outros, né, em desvio, vem a consequência, para ajustar e trazer de volta para o caminho das leis divinas. Olha que interessante. Né? Por isso que assim, por exemplo, no passe, quando a gente vai aplicar o passe, né? A gente não deve se demorar muito, né? Aplicar muita energia no chakra básico, né? Porque é um chakra considerado assim de baixa frequência, né? Então, do umbigo para baixo são chakras de baixa frequência. E se você estimula esse chakra, você estimula até a pessoa virar um tarado, assim, a energia sexual fica muito, muito exacerbada, né? Aflorada. Até mesmo você não deve mexer muito nesse chakra básico. Até mesmo pode ocasionar até falar assim, uma aproximação ilusória do assistido ao passista. Sim. Né? Em alguns casos. Pode ser. Né? Nem é muito recomendado, né? Assim, não mesmo. O passista feminino dá um passe no masculino e vice-versa, né? Mantendo a distância e essa sociabilidade bem alerta, né? Mas assim, é complicado. Eu vejo que assim, eu vejo que de muito dentro das salas e tudo mais ali, as pessoas se aproximam com interesses secundários. E quando elas percebem que não é esse o caminho, elas acabam se abrindo e dando margem para problemas delas que estão incomodando há muito tempo ser verbalizado e entendido. Isso acontece muito comigo. A pessoa vem assim, sabe, com uma ânsia de não sei o quê, blá, 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 aí percebe que, opa, peraí, não é por este lado. Porém, ela deu margem para poder comentar algo que é muito ruim. Ou seja, de uma aproximação que não é real, que é ilusória dela, já é uma porta para poder auxiliar no que ela precisa com reencarnação. Olha que interessante isso. Existe até um certo fetiche, né, da professora com o aluno, principalmente o adolescente, né, dos 7 aos 14, e do professor com a menina, né, existe isso. Isso é muito delicado porque assim, ó, isso aí acaba atrapalhando a aproximação que muitos estudos trazem como afetividade potencialidade. É verdade. Tem muitos estudos, muitos mesmo. Tem que se tomar cuidado. Demais. Ainda mais nos dias de hoje, onde tudo é polêmica, né? E aí ele continua, ó. Os espíritos santificados, os mais elevados, divinizam o instinto sexual, unindo-se com espíritos glorificados, que descobrem as representações nas liberações das energias em êxtase espiritual. Por isso que, assim, ó, quem encontra nas religiões o êxtase da oração, ele se torna completo. Vocês conseguem entender? Porque a energia sexual demanda essa afinidade e essa troca com espíritos mais elevados. E a pessoa se sente plena. Totalmente equilibrada, entendendo o amor divino. Olha que interessante.
né? Eu lembro até que o Haroldo Dutra, ele fala assim, né? Tem uma passagem de Madre Teresa que perguntaram para ela assim: Madre, você conversa com Deus? Ela fala: converso. E o que você fala para ele? Ela falou assim: nada, eu só escuto. E o que ele fala? Nada, ele só me escuta. Ou seja, não precisa falar. Não precisa. É só sentir. Né? É só sentir essa energia, que já basta. Olha que interessante. E aí, continua para terminar essa partezinha, ele fala, em outros primitivos, gastam as energias em excesso que lhes impõem duras lições. Ou seja, essa energia sexual que é gasta em excesso vai lhe provocar lições futuras muito dolorosas. Tá? Terminando este item, ele coloca assim, ó, no intermédio dos espíritos superiores, ou seja, entre o primitivo e o ser mais de luz, muitos experimentam experiências menos dignas, privando o companheiro do alimento psíquico, que é o ato ou a energia sexual, interrompendo a comunhão sexual, que acalma a euforia, ocasionando desespero e delinquência. Isso aqui é a maior tragédia entre as famílias. Que eu considero. Por quê? O pessoal fala assim, né? Quando você casa, o sexo é o segundo plano. E é. Mas a ausência dele quebra a unidade do casal. E aqui está sendo explicado isso. Porque essa energia sexual, ela é mais divina e ela acaba reequilibrando os organismos que estão em comunhão. Se isso for completo e puro. Ou seja, recíproco um com o outro. Essa troca necessária reequilibra os dois e mantém maior afinidade. Vocês devem ter percebido isso ao longo do casamento de todos nós. Bom, com certeza. É? Olha só. E aí chegamos à parte final. Eu vou passar só 5 minutinhos, tá, para a gente poder ler essa parte final aqui de enfermidades do instinto sexual. Eu vou compartilhar a tela para a gente poder fazer a leitura juntos, tá? Vamos ver aqui. Pronto. Agora acho que vai chegar. Isso. Chegou? Chegou. Chegou? Então, chegou. Aqui, ó. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Enfermidades do instinto sexual. As cargas magnéticas do instinto, acumuladas e desbordantes na personalidade, a falta de sólido socorro íntimo para que se canalizem na direção do bem. Obliteram as faculdades ainda vacilantes do discernimento e a maneira do esfaimado, alheio ao bom senso, a criatura lesada em seu equilíbrio sexual, costuma entregar-se à rebelião e à loucura, em síndromes espirituais de ciúme ou despeito. As maiores tragédias de homicídios são por relacionamentos. E olha o que está explicando aí. Onde leva a esse desequilíbrio a loucura e as síndromes espirituais de ciúmes. Né? A face das torturas genésicas a que se regala para aflitivas contas kármicas a lhe vesgastarem a alma no espaço e a lhe retardarem o progresso no tempo. Daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos, decorrentes do trauma nas sinergias do corpo espiritual, as fobias numerosas, a histeria de conversão, a histeria de angústia,
os desvios do libido, a neurose obsessiva, as psicoses e as fixações mentais diversas que originam na ciência de hoje as indagações e os conceitos da psicologia de profundidade na esfera da psicanálise, e identifica as enfermidades ou desajustes do instinto sexual, sem oferecer-lhes medicação adequada, porque apenas o conhecimento superior, gravado na própria alma, pode opor barreiras à extensão do conflito existente, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo, quando em perigoso desequilíbrio. Ele já deu a causa, a consequência e deu o remédio. Falou tudo. Falou por que acontece todas essas enfermidades e falou porque agora nós não temos tratamentos, o único tratamento é o ressarcimento espiritual. Ou seja, não, vamos colocar assim, não o ressarcimento espiritual, né? Vamos colocar assim, ó, o aprendizado. Se for no amor, melhor ainda. Tá? Porque não é só resgate de débitos no sofrimento, né? Mas no amor também. Tá bom? Muito, muito, muito interessante. Desse modo, por semelhantes rupturas do sistema psicossomáticos, harmonizados em permutas de cargas magnéticas afins, no terreno da sexualidade física ou exclusivamente psíquica, é que múltiplos sofrimentos são contraídos por todos nós, no decurso dos séculos. Ele se colocou no meio junto aí, ó, por todos nós, né? Porquanto se forjamos inquietações e problemas nos outros com o instinto sexual, é justo venhamos a solucioná-los em ocasiões adequadas, recebendo por filhos e associados de destino, entre as fronteiras domésticas, todos aqueles que constituímos credores do nosso amor e da nossa renúncia, atravessando muitas vezes padecimentos inomináveis para assegurar-lhes o refazimento preciso. A nossa família, o porquê de tantos conflitos, mais uma vez comprovado. Né? Círculo familiar, círculo de resgate. Não é verdade? Sim. Compreendamos, pois, que o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida, e, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhes a força, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Nossa. Lição. Mais uma para a eternidade. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Alguma coisa a relatar? Isso aí é muito sério, né, cara? Olha, é tão sério que a gente tem vergonha de falar alguma coisa. Entende? Sim. Porque, assim, todos nós passamos por situações mais ou menos graves e que tudo gira em volta do instinto sexual. E que por muitos de nós já ressarcimos e outros vamos ainda ressarcir. Sim. Que nem estão encarnados ainda, né? Às vezes nem nos perdoaram ainda, estão desencarnados. Sim. Exatamente. Em algum local, geralmente em locais não adequados ainda. É, exatamente. É uma teia muito grande que a gente pode criar à toa, né? Fernando? É assim, atendendo ao instinto, porque se você parar para pensar, quando você pensa 30 segundos, você desiste de qualquer coisa. 30 segundos. Nem isso. Coloca assim, por quê, para quê e onde eu vou chegar? 3 perguntinhas. Acabou. E o que alegra é que a gente vai, eu acredito que a gente vai deixando do básico até, o básico
vai desaparecendo. Depois o gástrico, a gente vai comer menos. E essa é a evolução, através dos próprios chakras, né? A gente tem uma pálida ideia do que é uma evolução. Sim. Eu concordo. Deixando a energia do último diminuindo. Não deixando transbordar, não deixar ela tomar conta da gente. Exatamente. Porque assim, ó, é tão forte o instinto sexual que faz com que os seres vivos mais primitivos se autofecundem ou simplesmente fecundem parentes de sangue, onde aumenta a variabilidade mutacional, provocando diversas disfunções genéticas. Entende? Mesmo sem perceber isso tudo, mas, por exemplo, o cachorro no cio. Se o filhote, com instinto sexual, percebe que a mãe, a cadela materna, está no cio, ele segue o instinto. Eu acredito também que, por exemplo, o amor vai substituir o ato sexual, né? Então, também, exato. Não vai haver, eu acredito que em planos, em dimensões superiores, já não exista mais o ato sexual, e sim o amor, o sentimento de sublime, né? Se ainda parasse no ato sexual, ainda estava muito bom, mas todos os danos psicológicos que a gente cria em todas as pessoas que nós passamos é incalculável, né? Então fica uma teia. Fica uma teia assim que não sei nem o que dizer. Isso que o José Carlos comentou, eu ouvi de uma palestra que a Sheiliana falou. A Sheiliana comentou assim, alguém que perguntou como é e se existe casamento no planeta dela. E ela comentou assim, existe, mas não da forma que vocês pensam. Eu tenho um filho, e esse filho foi gerado através da energia do amor entre eu e meu companheiro. Ela falou, meu companheiro do sexo masculino. Nós queríamos um filho, nós desejamos intensamente e nós doamos energia para que ele viesse, sem o ato sexual. Ou seja, o básico já vai para o espaço, né? Nesse estágio. E ela comentou, a gente mal se alimenta, só se alimenta para regenerar o corpo de alguma enfermidade, na hora que eles estão muito evoluídos. Pois é. A vida média é acima de 300 anos. Que com 3 anos de idade a criança deixa de ser criança e escolhe o objetivo de vida dela. Escolhe com 3 anos. Eu estou imaginando com 2 anos que planeta é esse, gente? Mas é um planeta onde a gente já está entrando. Exato. Nós estamos entrando, né, na 5ª dimensão. Nós já estamos praticamente. Não, é só você que está, porque você é um eu ser já estou de na luz. 8ª. Você é um ser de luz, você já está lá. Nós é que vamos ter que chegar, alcançar você. Nós estamos na 3ª, só que nós estamos no último estágio da 3ª. Agora a gente vai para a 5ª. Não, nós aqui, você já está lá na 5ª. Desculpa, foi bom você lembrar, esqueci disso. De regeneração. Esse termo Não, desculpa, pode falar. Mas assim, não, mas falando sério, eu nunca ouvi falar dessa Sheiliana que você está falando, e eu achei fantástico isso aí. Não, assim, eu deixo depois a palestra lá para vocês assistirem. É uma médica, né? Uma médica, né? Que tem um centro. Onde que é? É a Mônica